Galera, jornalistas atribuem vitória importante da seleção brasileira, apesar da falta de evolução tática. A seleção brasileira conquistou uma vitória importante em sua última partida, mas os principais jornalistas esportivos foram cautelosos ao elogiar o desempenho do time. Embora o resultado tenha sido positivo, ficou claro para muitos analistas que a equipe ainda não apresentou a evolução tática esperada, contando mais com a qualidade individual dos jogadores do que com uma estratégia coletiva bem definida. Então vamos ao vídeo. Créditos da ESPN e Sport TV. Lédio Carmona e também o intrépido Luiz Henrique, que tá com a rola toda, assim como Lédio Carmona. Vamos falar muito sobre a goleada da seleção brasileira. Boa noite para vocês, né? Antes de mais nada, me perdoem pela falta de educação. Boa noite para vocês, está no ar o Troca de Passes desta terça-feira, depois dessa goleada 4-0 para a seleção brasileira em cima do Peru. Vamos falar muito sobre esse jogo, a hashtag Troca de Passes já está aí na sua tela, hashtag Troca de Passes, vá lá no Twitter, né, no X, e mandem as suas mensagens para a gente, que acharam desse jogo do Brasil, as suas impressões da exibição da seleção brasileira lá no estádio Mané Garrincha em Brasília, hein? Queremos ouvi-lo, certo? Porque agora vamos ouvir aqui Jéssica Sescon e também Alex para falar da goleada do Brasil. Tudo bem, Jéssica? Boa noite, enquanto a gente vê essas lindas imagens do belo Mané Garrincha lá em Brasília. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, Felipe. Boa noite para você, Alex e galera que nos acompanha. Imagens boas aí, bonitas do Mané Garrincha, que deu sorte pra gente na noite de hoje, né? Acho que o segundo tempo especial da seleção brasileira é o que tem que ficar como marca aí para dar esse incentivo para a seleção de Dorival, né? Acho que o placar elástico, ter sido uma goleada, favorece muito esse momento. Acho que a seleção estava precisando disso, o Dorival estava precisando disso. Primeiro tempo de uma seleção muito diferente do que a gente quer ver da seleção brasileira, uma seleção receosa, com medo de jogar, até pelo posicionamento do Peru, mas no segundo tempo a gente já viu uma seleção brasileira indo para cima, com velocidade, encontrando os espaços, mostrando mais qualidade de jogo, fazendo lances bonitos, isso também deixa o jogador mais confiante e aí o Brasil conseguiu construir uma boa vitória. Alex, boa noite, Alex. Eu estava falando aqui, né, citei o Luiz Henrique na abertura do programa, porque eu fui fazer uma pesquisa aqui sobre quantos minutos o Luiz Henrique tem com a camisa da seleção brasileira e a participação dele em gols nessa pequena amostragem. São 152 minutos em campo com o jogo de hoje. 2 gols e 1 assistência, ou seja, ele tem uma participação direta em gol a cada 50 minutos. Com a camisa amarela do Brasil. É uma bela amostragem aí para ele que está começando a carreira no time brasileiro, não, Alex? E que começo! Boa noite, bem-vindo ao Troca, Alex. Boa noite, Felipe, Jéssica, todo mundo que está em casa. Belo começo. E está representando aquilo de momento que ele vive na vida dele. Parece que ele se encontrou num momento muito mais maduro, que você vai se descobrindo fisicamente, emocionalmente. E tudo de tecnicamente que ele tem para poder oferecer, que ele vem fazendo já no Botafogo, e o gol que ele fez no jogo passado entrando, porque lógico, os 2 primeiros jogos que você chega na seleção e a seleção não vivendo aquele momento de fluência, vamos dizer, ele entrando jogando, ele teve a dificuldade que o Savinho teve no início do jogo, de ficar muito sozinho e tudo. A partir do momento que o jogo desbloqueia e pega esse momento que ele está vivendo hoje de confiança, isso traz naturalmente uma condição de eficiência para você dar passe, para você fazer jogada e fazer gol, que acaba marcando. É um momento importante que ele chega ali realmente para esse momento, que a gente tem que falar de futebol e seleção brasileira no momento. E ele, para esse momento, realmente tem se tornado, tem se mostrado um cara importantíssimo para estar seguindo aí. Porque seleção brasileira é bem isso. Em clube a gente já fala de ter elenco. Seleção brasileira também. Vão ter jogos que vão ter essa dificuldade em alguma parte dele e você precisa ter os outros atletas selecionáveis com essa condição, né? Todo mundo um pouco mais de Luiz Henrique, com essa luz e com esse momento para ajudar num resultado como foi hoje, é importantíssimo. A seleção brasileira é aquele negócio, né? Você está no lugar certo, no momento certo, e corresponder à expectativa, né? Porque às vezes, e muitas vezes acontece, só com os jogadores que hoje estrearam pela seleção brasileira, agora, o Brasil já usou 65 jogadores, né? Nesse
período pós-Copa de 2022. 65 jogadores. É mais do que o Tite usou em todo o ciclo passado de 4 anos. É muita gente. A gente está com um ciclo aí de 2, né? 2 anos. A Copa foi exatamente em dezembro de 22. 22. Então são 2 anos praticamente de trabalho, né? Quer dizer, trabalho porque o Dorival está muito... Continuidade. E esse é o momento dessa continuidade existir. Para o time começar a se assentar, criar essa identidade aos poucos, os jogadores se conhecerem. Transmissão lá direto do Belo Mané Garrincha em Brasília para ouvir o que eles estavam dizendo. E aí me veio a seguinte questão na cabeça, porque é claro que depois de uma goleada de 4-0 a gente costuma ver o bom desempenho, ficar com a última imagem que foi do segundo tempo. Mas eu confesso que eu ainda... Ou a seleção do segundo tempo, que os meus amigos, bem-vindos ao Troca, Luiz. Obrigado, Felipe. O perigoso e o intrépido estão pedindo a presença do Luiz Henrique no time. Eu concordo com o que a Jéssica falou, só que eu lembro o seguinte, para que esse time busque entrosamento, alguns jogadores importantes ficaram fora nessa convocação por lesões. O Vini é um deles. A zaga, ele estava querendo mexer na zaga. Militão está fora, Marquinhos seria reserva. Ele testou hoje o Wanderson. Então, enfim, para você ter esse time, para você ter esse entrosamento, alguns jogadores não estiveram nesses 2 jogos. Eram 2 jogos que o Brasil tinha que vencer. Eram os 2 últimos colocados. Achamos aqui que o primeiro tempo foi bem ruim. 1-0 com o primeiro tempo fraco. E como você falou, Felipe, aparentemente a última impressão é a que fica, não perigoso? Ah, meu Deus do céu. Aí, Lédio, o que eles fazem comigo? Mas eu gostei, o Felipe tá inspirado, gostei dessa. Sim, eu fiquei feliz de ter escapado dessa. Boa noite, Felipe, meu grande amigo Felipe, Alex, Jéssica. Ainda bem que eu tenho a Jéssica aí pra me ajudar, porque se depender do Alex e do Felipe... Tamo junto, eu gostei, Felipe. Eu vou ficar com o segundo tempo. Eu sempre fico com o lado positivo da equipe, porque foi um primeiro tempo muito ruim, muito apático. Esperava mais da seleção brasileira, esperava uma equipe mais veloz, principalmente no setor ofensivo, com mais mobilidade, com mais intensidade, agressividade, não só no jogo coletivo, mas também na marcação coletiva. A seleção brasileira não fez isso, né? O jogo se tornou meio morno, meio monótono e assim, eu esperava mais no primeiro tempo. Mas aí, o Alex sabe muito bem disso, quando você sai de um jogo ruim do primeiro tempo e se transforma no segundo tempo, você tem que parabenizar a equipe, você tem que parabenizar os jogadores. Aí a gente teve algumas mudanças. Desde o começo eu vi o Wanderson, que não fez isso no primeiro tempo. Atacou várias vezes pelo lado direito para empatar. E aí você dá espaço para jogadores com muita capacidade, jogadores que têm muita qualidade, velocidade. Aí a seleção brasileira conseguiu mostrar aquilo que a gente está esperando. Respondendo a pergunta do Felipe, eu concordo com o raciocínio do Paulo, perfeito. Agora, respondendo diretamente a pergunta com qual a imagem que a gente fica, eu acho que a gente não tem que ter essa resposta hoje, entendeu? Eu acho que a gente tem que esperar. Tem que esperar, e não custa nada esperar. Faltam... Teremos 2 adversários mais difíceis. Ainda temos 8 jogos nas eliminatórias. Por que a gente tem que tirar uma resposta por causa de um mau primeiro tempo e de um ótimo segundo tempo? Vamos esperar, vamos ver exatamente qual vai ser a cara que a seleção vai ficar. Eu gostei muito do segundo tempo. Acho que o Brasil fez um bom segundo tempo. Tudo bem, muita gente vai dizer... Gente ranzinza, que não sou eu, que o Peru parou de jogar, Maturim, vai ter o Uruguai. A FIFA que o Dorival achou alguns jogadores importantes para a seleção. Ótimo. Ele achou bons laterais, Wanderson e Abner, achou que eu falo entre aspas, né? Ele convocou, escolheu e os jogadores entregaram, Wanderson e o Abner. No Brasil, nenhum meio-campo tem intensidade hoje do Gerson. E o Brasil precisa de jogadores com esse pulmão, com essa vontade, e ele tem técnica, é um jogador completo, cada vez mais completo. E o Luiz Henrique, no meu modo de ver, tem que ser titular, porque ele jogou 4 vezes pela seleção. Nas 4 vezes ele jogou bem. Então, eu acho que não dá para mais discutir o Luiz Henrique nesse momento da seleção brasileira. Então, são muitas opções que o Dorival ganhou com essa convocação. Então, ele ganhou 6 pontos e um esboço bem interessante de seleção. Meu fone saiu aqui do lugar, mas eu já vou... Vamos pensar no jogo do dia 14 contra a Venezuela. A gente teve 2 volantes no primeiro jogo, né? Diferentes dos 2 que jogaram hoje.
para começar o jogo contra a Venezuela, dentro do que vocês viram aí. Já vi que vocês estão todos a favor do Gerson, mas eu queria ouvi-los. Qual seria a dupla de volantes para o jogo contra a Venezuela dia 14, Lédio? Eu jogaria com o André 100%, eu jogaria com o André e com o Gerson. Seria a minha dupla, André e Gerson. Eu acho o André um jogador mais dinâmico, no meu modo de ver, que o Bruno Guimarães. E o Gerson, para mim, hoje, é absoluto. E aí, Luiz? Paulo Nunes. Para mim é também. Eu não sei nem porquê, né? O André saiu desse jogo. Ele sentiu no jogo anterior, mas treinou normal no jogo, no treinamento, né, de ontem. O jogo não foi assim aquele grande jogo. O Bruno trouxe dificuldade para o Bruno Guimarães. E o André é diferente. O André jogando fora lá contra a Venezuela é um cara que marca mais, que dá uma dinâmica nessa saída de bola, apesar de não ter